Amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, todo louvor seja ao nosso Deus. Queremos dar graças a Deus, porque Ele é bom em todo o tempo, Ele é fiel, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Desta vez resolvemos enviar o vídeo, já que nos domingos anteriores estávamos trabalhando pelos roteiros. Desta feita, estamos transmitindo para que os irmãos acompanhem e possamos assim estar de forma mais direta nos comunicando por meio desse vídeo. Nós já estamos alguns domingos trabalhando o texto de Pedro. Os irmãos podem verificar aí nos roteiros. Já trabalhamos o capítulo 1 e no domingo passado encerramos o capítulo 1. E dentro do capítulo 1, do versículo 1 ao 13, Pedro vai falar sobre a preciosidade da salvação. Do versículo 13 ao 25, ele vai falar sobre os resultados desta salvação na vida do cristão. E aí vai abordar a santidade de vida. Nós utilizamos dois roteiros, que no primeiro trabalhamos os deveres da santidade nos relacionamentos, e no último roteiro, que foi domingo passado, trabalhamos as razões de Deus para a santidade nos relacionamentos. Hoje a gente vai falar no capítulo 2, vamos abordar aí as marcas da nova identidade cristã. Então o capítulo 2 de Pedro vai falar sobre a identidade do povo de Deus. É um povo exclusivo, é uma propriedade exclusiva, como Pedro trata nesse capítulo 2. Nós vamos ler o texto do versículo 1 ao versículo 10 e depois a gente faz a exposição do mesmo. Assim diz o texto: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhe sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai bendito e eterno, todo louvor seja para o Senhor, que é merecedor de toda adoração. Queremos dar graças ao Senhor, ó Deus, porque a Tua palavra revela a Tua grandeza, o Teu caráter, o Teu poder, e revela o Teu propósito, que por meio de Jesus Cristo nós fomos sim aproximados do Senhor, fomos aceitos pelo Senhor por meio de Jesus. Então, na condição de pecadores, na condição de seres corrompidos por causa do pecado, através da morte de Jesus Cristo, do seu sacrifício perfeito, fomos restaurados, fomos transformados e podemos hoje nos achegar à Tua presença, podemos hoje buscar a Tua face, graças ao Senhor Jesus. Te louvamos, te bendizemos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, traga a iluminação por meio do Teu Espírito à nossa mente e coração e nos ensine por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti a nossa vida e apresentamos ao Senhor o nosso coração, dando graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, em Cristo Jesus. Amém. Então, como já falamos, hoje nós vamos fazer a exposição do segundo capítulo da primeira carta de Pedro,
Eu gostaria que os amados irmãos atentassem para o que vamos estar falando, porque essa carta de Pedro é muito preciosa, é muito importante para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para que mantenhamos uma comunhão com Deus conforme Deus deseja, baseado, pautado na sua palavra. É Deus que Ele prescreve os meios como nos relacionarmos com Ele. Isso não deve partir de nós, não deve partir dos nossos conceitos, de uma cosmovisão distorcida fora da palavra de Deus, mas uma cosmovisão bíblica dentro da palavra de Deus. A nossa perspectiva tem que estar e deve estar no Senhor para que façamos a sua vontade. Como falamos anteriormente, dentro do capítulo 1 e na parte final, que vai do versículo 22 a 25, nós vamos ver o apóstolo Pedro falando sobre a obra regeneradora de Deus. E é justamente sobre essa obra regeneradora que ele vai fazer o destaque no versículo 1 do capítulo 2. Então observe aí, quando ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Esse versículo 1, ele está ligado aos versículos anteriores, já que ele fala da regeneração como obra de Deus. Diz no versículo 23: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a obra regeneradora foi realizada em nosso coração por Deus através da sua palavra. E essa obra regeneradora que Deus fez no nosso coração, dá a entender no texto que é o mesmo que diz lá na primeira carta de João, no capítulo 3. No capítulo 3, ele vai dizer assim, ele vai falar no capítulo 3, quando ele menciona aqui a semente de Deus que foi plantada em nós. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então, versículo 9 do capítulo 3 de João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, essa semente aqui é uma referência à obra regeneradora de Deus no nosso coração, porque é o mesmo sentido que Pedro fala no versículo 23 do capítulo 1, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Então, essa obra regeneradora de Deus que acontece no nosso interior, ela tem que se externalizar, ela tem que se tornar vista, notória e evidente em nossas vidas através do nosso comportamento, da nossa conduta, através daquilo que fazemos no dia a dia. Então Pedro vai dizer: despojando-vos, portanto. Então, se Deus ele realizou obra regeneradora dentro de nós, no nosso coração, isso vai se externalizar, vai fazer com que a gente perceba aquilo que é desagradável a Deus, aquilo que assim, reprovado por Deus, e naquilo que tange também dentro do nosso relacionamento, já que ele fala nos versos anteriores sobre a santidade nos relacionamentos, no amor ao próximo, no amor fraternal. Então tudo que ele cita no versículo 1 está relacionado à nossa lida no dia a dia dentro dos relacionamentos interpessoais, despojando, portanto, de toda a maldade. Então a maldade que usamos dentro dos relacionamentos, o dolo, que é o engano, que é a desonestidade, a hipocrisia, que é o mesmo que representar um papel que não condiz com a verdade da nossa vida. A gente age como ator na nossa vida cristã. Então o ator ele representa um papel, mas não tem a ver com a vida real dele. Apenas representa um papel, então aquilo não é a verdade na vida dele. Assim também acontece com as nossas vidas, e ele também inclui aqui a inveja e toda sorte de maledicência. Então é quando
a gente fala mal uns dos outros, quando a gente faz uso da fofoca, quando a gente faz uso desse expediente, então Pedro quer dizer que isso não mais faz parte da nossa vida. Nós somos regenerados. Então, por ter sido regenerado por Deus, cabe a gente agora perceber, na verdade, que esse tipo de comportamento não faz mais parte da nossa vida. Então é por isso que Pedro vai dizer aqui no versículo 14 do capítulo 1, ele vai dizer: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então, esse comportamento fazia parte da nossa ignorância, fazia parte da nossa vida quando não conhecíamos a Cristo. Agora nós temos uma nova identidade, nós somos agora o povo de Deus, servos de Deus. Então, não cabe mais a gente assumir esse tipo de comportamento. Porque observe aí que quando Pedro ele vai falar dessa obra regeneradora, ele vai mostrar que essa obra regeneradora, ela nos leva, ou deve nos levar, a um crescimento espiritual, não a um retrocesso. Então não devemos retroceder. A obra regeneradora deve provocar um crescimento na vida do cristão. A obra regeneradora deve provocar um desenvolvimento espiritual na vida do cristão, porque se não desenvolve, é um sinal de que não houve a regeneração, não houve a transformação espiritual. Não podemos ser o mesmo. Então a obra regeneradora deve nos levar ao crescimento diariamente, é o que a gente vai ver no versículo 2, olha. Desejai ardentemente. Então significa que esse desejo ardente só é possível se houver o despojo. Se não houver o despojo, não tem como haver o desejo. O desejo só é possível se houver o despojo, porque o despojo é como se fosse um empecilho, um impedimento, a falta do despojo, melhor dizendo, perdão, a falta do despojo é como se fosse um empecilho, um impedimento para o crescimento do cristão, significando que não tem como crescer se não houver o despojo, não tem como desenvolver se não houver a renúncia, não tem como desenvolver se não abrir mão do pecado, não tem como desenvolver se não houver da nossa parte, como pessoas regeneradas, um ódio pelo pecado, uma aversão pelo pecado, seja ele qual for. Então, desejar ardentemente, é por isso que a gente vai ver na Bíblia, né, como lá em Mateus, no capítulo 13 de Mateus, vai falar sobre as sementes que é lançada, né, nos campos. Mateus capítulo 13, no momento que Jesus explica, né, ele vai dizer: o que foi semeado em boa terra, é uma referência à obra regeneradora, é o que ouve a palavra, a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, houve desenvolvimento, houve crescimento mediante a obra regeneradora que é representada por esse terreno que é a boa terra. Então a gente entende que essa boa terra é um coração regenerado pelo poder de Deus, regenerado pelo próprio Deus, e que provoca o crescimento na vida do cristão. Então dá para entender que é aquele que ouve e compreende, aquele que ouve e entende. Então Deus trabalhou no nosso ser, preparou o nosso ser, como diz também na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, vai falar isso, que Deus fez todas as coisas para que hoje desejássemos esse crescimento, buscássemos esse crescimento e nos interessássemos por esse crescimento. Então, Pedro vai dizer que o caminho para o crescimento é despojar de tudo que não presta, de tudo que desagrada a Deus, de tudo que é visto por Deus como mal, como pecado. Então tem que haver o despojo. Então o despojo aí é o sinal de que houve no nosso coração a obra regeneradora. Então dá a entender que, por seres regenerados, nós temos hoje a condição de abrir mão do pecado, de rejeitar o pecado, de rejeitar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tendo em vista o crescimento
espiritual, tendo em vista o desenvolvimento espiritual.